A Reforma Protestante foi uma ação iniciada na Idade Moderna por Martinho Lutero, quando ele escreveu um documento comumente conhecido como 95 Teses. Essa reforma foi determinada por conta da insatisfação de Lutero com algumas práticas e princípios teológicos da Igreja, sendo apenas um de distintos movimentos do tipo que aconteciam na Europa desde a Idade Média. O propósito de Lutero com esse feito não era romper a Igreja. No entanto, esse rompimento aconteceu de todo modo como uma certa reação da instituição contra o alemão. Essa reforma acabou dando início a vários outros movimentos reformistas religiosos no continente europeu e também teve como incentivo motivos políticos e econômicos. A Reforma Protestante ocorreu em um contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa. A formatação da Europa nos moldes medievais estava em declínio e novas realidades estavam surgindo. Era uma Europa que viu o comércio desenvolvendo-se e novos interesses políticos surgindo. Tratou-se de um período de mudanças culturais, pois a cultura renascentista defendia a ideia do homem no centro de todas as coisas como forma de quebrar grandes influências religiosas. As artes encontravam novas formas de expressões e o conhecimento científico avançava. A invenção da imprensa no século XV foi um fator crucial, pois garantiu maior produção de livros e ampliou a circulação de ideias. No campo religioso, a constatação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde meados da Idade Média. Esses movimentos religiosos questionavam a falta de moradia, o abuso de poder, a corrupção e todo tipo de desvio comum na Igreja Católica na Europa. Alguns historiadores entendem, por exemplo, que os valdenses surgidos na França no século XII já eram um movimento reformista. Outros destaques são John Wycliffe e Jean Hus, dois nomes que questionaram as práticas da Igreja no século XIV e XV. As críticas realizadas por ambos iam em caminhos semelhantes às de Lutero. Questionavam o acúmulo de poder e os desmandos de Roma. Criticavam desvios de ensinamentos contidos na Bíblia, a venda de indulgências e etc. Causas da Reforma Protestante. Política. A Igreja era o máximo de poder, mas com a Reforma a monarquia tirou vantagem. Viram uma oportunidade de consolidar seu poder e também de controlar as instituições que eram responsabilidade da Igreja. Economicamente, o clero era dono de terras e recebia tributos por elas. A Igreja tinha o direito de cobrar dízimos dos camponeses. Porém, agora, os reis estavam concentrando mais poder, então também poderiam ter o direito de cobrar impostos. A questão do dízimo passou a ser questionada pelos soberanos. A Igreja condenava algumas práticas capitalistas, deixando alguns burgueses desconfortáveis, pois sua economia era baseada no comércio e no lucro. Religiosas. Época em que o antropocentrismo estava ganhando vez, pois o teocentrismo, Deus no centro, estava sendo questionado. Havia o humanismo, que discutia o poder estabelecido, buscavam conhecimento a partir de diferentes saberes, eram católicos, mas queriam algumas reformas. Bom, Martinho Lutero foi um sacerdote católico alemão, o principal personagem da Reforma Protestante realizada na Europa no século XVI, que contestava o poder da Igreja Católica, o comércio de cargos eclesiásticos, a venda de dispensas, de indulgências e de relíquias sagradas inspirado pelo versículo bíblico "O justo se salvará pela fé". Martinho Lutero iniciou a escrita das famosas 95 Teses luteranas que foram de encontro às práticas dos membros do clero. Lutero queria encontrar na Sagrada Escritura a chave para decifrar a relação de Deus com os seres humanos, uma relação que já estava esclarecida há muito tempo pela Igreja Romana. De acordo com eles, Deus se comunicava com os homens através do Papa em Roma e através dos padres e bispos apontados por este como seus substitutos. O que Martinho Lutero pretendia com suas 95 teses era promover uma reforma da Igreja Romana, mas isso o tornou fundador de uma nova confissão cristã. Era pregador da Igreja Wittenberg desde 1514.
Durante as teses 56 a 66, ele afirma que os cristãos não entendem a doutrina verdadeira e estão sendo enganados, pois, para ele, o verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja não aceitou as ideias de Lutero e tentaram encontrar várias formas para parar a reforma protestante. Por exemplo, o Papa Leão X. Ele emitiu uma bula exigindo que Martinho Lutero pedisse desculpas para a Igreja e se retratasse. Como ele não aceitou se curvar perante a pressão de Roma, Martinho queimou a bula. No próximo ano, o Papa decidiu excluir e excomungar Lutero dos ambientes católicos. Depois de participar da Dieta de Worms, que seria uma reunião convocada pelo imperador Carlos V, Lutero expressou suas ideias e no final foi considerado herege, o que forçou ele a se esconder por um ano para não ser morto. Como a Igreja já não tinha mais formas de parar Lutero, na década de 1540 foi iniciada a Contra-Reforma pelo Concílio de Trento, que foi convocada pelo Papa Paulo III, com o fim do clero ter medidas mais rígidas e definir a proibição da circulação de livros protestantes. A organização contra o crescimento do protestantismo conseguiu parar o avanço da religião de Lutero por algum tempo, em algumas regiões, mas na Alemanha, Dinamarca, Suécia, Países Baixos, Suíça, Inglaterra e Suíça, a religião que tinha mais espaço não era a católica. O 31 de outubro não é apenas o dia em que se celebra o Halloween. A data marca também o aniversário da Reforma Protestante, que se deu início em 31 de outubro de 1517. Nesse dia, Martinho Lutero afixou aquilo que ficou conhecido como as 95 teses contra a venda de indulgências. Em 1511, enquanto subia a escadaria de Santa Sé de joelhos, na Basílica de São Pedro em Roma, Lutero ouviu uma voz que dizia: "O justo viverá pela fé". A partir de então, nunca mais foi o mesmo. Em 1534, o pastor americano Martin King visitou a Alemanha para participar do 5º Congresso da Aliança Batista Mundial em Berlim. Quando ele voltou para casa, decidiu adicionar o nome Luther, de Lutero, no próprio nome, e também ao nome do filho dele em homenagem ao Martinho Lutero.